Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre povos africanos, especialmente as contribuições para a formação e para a cultura do povo brasileiro. Quando eu penso na cultura brasileira, eu tenho referências nos povos que foram trazidos ou que vieram ou que já estavam aqui. Entre essas referências nós temos os povos africanos. E pensando nesse sentido, então vemos juntos ali quais essas contribuições, que características nós vamos considerar nesse sentido. Então, primeiro, foram trazidos ali entre os séculos 16 e 19 cerca de 4 milhões de africanos de diversos grupos étnicos. Quando pensamos que vieram de diversos grupos étnicos pessoas, só aí nós já temos uma ideia da riqueza cultural, das contribuições desses povos para a própria cultura do Brasil, para a formação da cultura do Brasil. Foram trazidos como pessoas escravizadas, então a forma, a situação como esses povos foram trazidos não foi nada interessante. Mas eles trouxeram na sua bagagem a riqueza cultural, seus hábitos, seus idiomas, as palavras, a culinária, muito do que eles viviam nas suas terras natais, no continente africano, eles trouxeram com eles. Claro que nem todo momento era possível expressar a sua cultura, eles eram proibidos inclusive disso, mas não deixavam de ter os seus próprios modos de viver a sua expressão cultural por causa disso. Então, aqui na nossa imagem nós temos um exemplo dessa expressão cultural que era a capoeira, que é resultado, né, de toda essa questão histórica ali, como um dos exemplos. As rotas, de onde vieram esses grupos étnicos? E aí, para a gente entender, as características que nós temos na atualidade são resultado de modos de vida desses grupos, das pessoas que vieram desses grupos étnicos. Principalmente os bantus, que vieram ali da parte oeste e também da região de Moçambique, e no Brasil eles foram trazidos para o Rio de Janeiro, Salvador, Olinda, São Luís. Então, as áreas que receberam uma grande quantidade desses povos escravizados e que hoje têm uma identidade muito forte com a questão cultural também desses povos. Em todo o território brasileiro nós vemos, nós presenciamos, nós vivemos com referências dos povos africanos. No nosso dia a dia, no nosso vocabulário, em tudo que nós fazemos, nós temos essas referências. E aí, além dos bantus, nós temos os sudaneses, que era outro grupo étnico bem representativo em termos de quantidade, né? No continente africano também foram trazidos para o Brasil. Aqui nós vamos ter a culinária. O que nós temos de referência cultural relacionada à culinária dos povos africanos? O acarajé, que é muito difundido, que muitas pessoas experimentam ou faz parte das suas refeições do dia a dia. A pamonha, que é outra, que as famílias se reúnem para fazer, para produzir o prato ali. Então, mais uma referência histórica da culinária, entre tantos outros pratos que nós consumimos. A tapioca é outro exemplo que nós temos dessa influência dos hábitos alimentares dos povos africanos no nosso dia a dia, dos africanos e afrodescendentes. Entre essas expressões culturais, nós temos a capoeira como uma identidade cultural muito importante e destacamos ali o mestre Bimba, que foi um dos responsáveis por difundir e desenvolver a capoeira regional. Então, são referências ali da nossa cultura. E nós temos as religiões, né? Exemplos aqui o candomblé e a umbanda, que também têm referências com os povos africanos, né? Que são oriundas, que vêm dos povos africanos e que fazem parte da cultura brasileira atualmente. Temos os antigos quilombos, né? O mapa vai trazer para nós as terras quilombolas, os antigos quilombos, que eram agrupamentos de resistência e que hoje têm os remanescentes, os descendentes que vivem nessas áreas. Então, no Brasil, nós já temos algumas áreas reconhecidas e outras ainda não, mas que estão em processo, que são áreas onde estavam esses antigos quilombos. E nós temos no Paraná também algumas áreas ali de terras quilombolas que estão presentes aqui na porção leste, ali na região de Adrianópolis, e em outras partes aqui do nosso estado também.
Nesse vídeo nós falamos sobre povos africanos, influências culturais desses povos. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.